Nesse momento da aula, eu peço a vocês que pausem o vídeo e façam a leitura do texto que encontra-se na página 2 do arquivo anexado intitulado Capítulo 1. Neles vocês vão encontrar uma narrativa de uma situação cotidiana envolvendo aspectos da memória. Então, pausem o vídeo, leiam o texto e voltem para a aula, por favor. Após ler o texto, é importante a gente perceber que a compreensão da multiplicidade da memória, ela não tem suporte apenas no conhecimento cotidiano, mas também no conhecimento científico. Inúmeros estudos envolvendo tarefas comportamentais e avaliações de neuropsicológicas de pacientes com determinadas formas de lesão encefálica mostraram que a memória é formada por vários sistemas independentes, ainda que interativos, e vários estágios de processamento. Nós vamos falar de alguns estágios de processamento e a forma dessa consolidação da memória. No primeiro momento, nós vamos falar das memórias ditas rápidas, genericamente conhecidas como memórias de curto prazo. Entretanto, essas memórias rápidas, elas podem ser caracterizadas em memória sensorial ou memória ultra rápida. Ela se caracteriza por ter a origem nos órgãos sensitivos. E as informações obtidas pelos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, elas são armazenadas em um curtíssimo espaço de tempo, de 0,1 a 5 segundos. E se essa informação não for processada, ela se perde. Então, ela é armazenada num momento muito rápido. Por exemplo, você está andando por um caminho e você passando por automóvel nesse caminho e você percebe, o seu olfato percebe o odor de um organismo em putrefação, geralmente de animais mortos na beira do caminho. Se essa informação ela não for processada, ela vai se perder. Quem de nós se lembra quantas vezes nós passamos por isso em viagens ao longo da vida? Então, vai depender da pessoa, se ela teve esse processamento, se armazenou, então ela teve poucas experiências com isso, ela teve várias experiências, mas na grande parte, essas memórias são perdidas. Temos também, então, se a memória sensorial processada, armazenada, ela for processada, ela passa a ser uma memória de curto prazo. Estas memórias, elas têm uma classificação entre a memória imediata e a memória de trabalho. A memória imediata, ela é aquela informação que ela é recebida e já é processada. Geralmente, essa informação dura cerca de 30 segundos. Um exemplo que pode ser dado é quando nós somos apresentados a uma pessoa, ao nome de uma pessoa que nós acabamos de conhecer. Então, é uma memória imediata. Então, ela vai ser armazenada e processada tão logo for informada, mas provavelmente ela vai se perder. Nós temos também a memória de trabalho. Essa memória, ela atua no momento em que a informação está sendo processada, está sendo adquirida, desculpa. Então, eu vou reter essa informação por alguns segundos, até que eu use essa informação e depois ela pode ser descartada. Por exemplo, quando você quer ligar para algum local ou para algum celular, você não conhece o número ou uma pessoa te passa esse número. Essa informação, ela vai ser captada, ela vai ser processada e ela pode ser descartada dependendo do interesse. Mas ela se caracteriza basicamente por isso. Eu utilizo naquele momento que eu preciso, então logo ela é descartada.
Mas se, por exemplo, esse é o número que eu estou sendo apresentado a primeira vez, mas será o número do meu atual trabalho, então a repetição vai me levar à formação de uma memória de longo prazo, que eu vou falar mais detalhadamente adiante. Que são essas? Então, as memórias de longo prazo, né? Elas são mais permanentes. Essa memória de longo prazo, ela tem uma maior capacidade e não requer repetição contínua, né? Ela pode ser recordada por dias, meses ou anos depois delas terem sido armazenadas. Nós vamos ter uma separação desses tipos de memória. Nós vamos ter as memórias declarativas, também chamadas de memória explícita ou memória com registro. Esse tipo de memória, memória declarativa, é a que nos permite expor através de palavras algo que nós estamos nos lembrando, mas sempre recorrendo à evocação, né, daquele processo que eu disse a vocês. Então, eu tenho que ter o estímulo, o processamento, né, o armazenamento e a evocação. Essa memória declarativa ou memória explícita, ela pode ser dividida em duas subcategorias, que é a memória episódica e a memória semântica. As duas, ambas serão processadas no lobo temporal medial. É importante nós observarmos o local de processamento das memórias para nos atentarmos às lesões encefálicas e às possíveis degenerações da memória que podem acontecer. Então, na memória episódica, ela vai estar ligada à vida da pessoa, né? Elas vão estar relacionadas ao tempo, né? Ela vai ter uma linha do tempo. Então, assim, entre o episódio, eu vou ter, antes do episódio em si, eu vou chamar de memória anterógrada, e depois do episódio, uma lembrança retrógrada. Então, por exemplo, dessa memória episódica, o primeiro dia de aula, né, é uma memória de um episódio. Datas específicas. Notem que existe uma diferença. Por exemplo, nós lembrarmos nesse momento da tragédia de Brumadinho, por exemplo, nos traz uma memória episódica, mas é porque nós vivemos esse momento. Se nós formos narrar a Primeira Guerra Mundial, né, ela vai se tratar de uma lembrança que eu não tenho noção do espaço-tempo que ela aconteceu, apenas da narrativa, eu não vivenciei. Então, a episódica, ela vai estar relacionada, lembrando, a cronologia e relacionadas ao tempo. Quando eu falo da memória semântica, ela me remete a fatos e situações específicas, atemporais. Elas não são cronológicas, como eu disse a vocês. Não tem como vocês se lembrarem da Primeira Guerra Mundial, né? Vocês aprenderam um dia sobre a Primeira Guerra Mundial, mas vocês não se lembram especificamente o dia. Por exemplo, significado de palavras. Quando eu aprendi o significado de cada palavra, né? Então, ela é uma memória semântica. Então, essas duas são as memórias declarativas. Quando eu passo para as memórias de longo prazo, as não declarativas, que também é chamada de memória implícita, é a nossa capacidade de realizar um ato ou algum comportamento que originalmente exigiu algum esforço consciente, mas que depois esse resgate ele não requer um resgate intencional. Por exemplo, eu não preciso
lembrar o momento exato que eu aprendi a escovar os dentes para realizar essa prática. Mas eu preciso lembrar exatamente o número de telefone de uma pessoa se eu quiser entrar em contato com ela, né? Então, a memória, essa não declarativa, ela é dividida em algumas subclassificações também. Nós poderemos ter memórias de procedimentos, que serão processadas nos núcleos basais. Um exemplo que eu posso dar, andar de bicicleta. Quando você pega uma bicicleta e você vai andar, você pensa em todos os movimentos que você tem que fazer? Esse resgate, ele é não intencional. Então, essas informações surgem. Então, essa é a chamada de memória de procedimentos. Quando a gente fala de priming, ele é um conceito de memória descoberto há muito pouco tempo, né, na neurociência. E ela evoca, mas através de um estímulo sensorial, como um som, uma imagem, um cheiro, uma palavra, associada àquele estímulo. Né? Por exemplo, o cheiro da terra molhada faz você lembrar que fez uma viagem que choveu o dia todo e você nem se lembrava mais. Mas a partir do momento daquele cheiro, né, aquele cheiro foi um prime, né, processado pelo neocórtex e te trouxe essa memória não declarativa. Nós temos também a memória não declarativa do condicionamento clássico. Um exemplo muito clássico dentro da psicologia é o cachorro de Pavlov. Né? Ele tinha um estímulo antes neutro, por exemplo, todos os dias ele chegava na casa naquele momento e o cachorro salivava porque sabia que ia ser alimentado naquele momento. Então, um estimulante neutro, ele passa a ser condicionado e aí desenvolve um comportamento através dessa memória não declarativa, né? Salivar, vendo o cachorro salivar, vendo o dono chegar, porque ele sabe que ele vai receber comida naquele momento, através do condicionamento clássico. Outra que podemos ter é a de habituação ou sensibilização. Um exemplo clássico é aprender a digitar no teclado, né, de computador. No começo vai ser muito complicado, mas a cada vez que você vai passando por essa experiência, esse processo passa a ser cada vez mais automático. Então, esse processo vai se dar através das vias reflexas. Aqui, um outro fluxograma que trata da memória de longa duração de forma mais detalhada. Então, falando da memória declarativa e não declarativa, né, memória explícita e a memória implícita. Então, trazendo alguns outros exemplos para garantir a fixação melhor do conteúdo expressado. Então, para essa aula de hoje, o conteúdo foi esse. Eu espero que vocês tenham conseguido fixar o que foi repassado, que dentro das possibilidades que nós estamos tendo para fazer essas aulas, que vocês estejam tendo aproveitamento da disciplina. Fico aguardando o feedback de vocês a respeito da aula, se foi produtiva, se vocês perceberam uma qualidade ou não do áudio, vídeo. Estou aberta a todas as sugestões. No mais, esse é o conteúdo no momento e no decorrer da semana eu vou colocando os demais conteúdos para nós conseguirmos encerrar os conteúdos referentes ao primeiro bimestre. Muito obrigada.